Quando um empresário de topo murmurou 5 palavras impensadas, espero que seja branca e elegante, ele não tinha ideia de que essas palavras destruiriam tudo o que pensava saber sobre sucesso. A mulher que entrou pela porta do restaurante não era a socialite sofisticada que ele esperava. Era a sua própria governanta, a devolver-lhe algo que ele tinha perdido, e em segundos o flash de um fotógrafo transformou um simples mal-entendido num escândalo que abalaria a elite lisboeta. O que começou como uma manobra de relações públicas para salvar a sua reputação tornou-se o jogo mais perigoso que ele alguma vez jogara, porque algures entre os sorrisos falsos e os encontros encenados, o coração não segue instruções. A sua mãe controladora ofereceu-lhe dinheiro para desaparecer, os seus parceiros de negócio chamaram-lhe uma caça-fortunas, e o mundo inteiro assistiu enquanto ele tinha de escolher entre o império que construíra e um amor que nunca previra. Mas quando se humilha a mulher errada em frente às câmaras certas, por vezes o universo tem a sua forma de ensinar o que a elegância realmente significa, e não tem nada a ver com a cor da pele de alguém ou o tamanho da sua conta bancária. Subscreva agora mesmo e comente de onde está de assistir, porque esta história prova que o preço do preconceito é alto, mas a recompensa de escolher o amor em vez do orgulho, essa não tem preço. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto do escritório de Nathan Cole, como uma lâmina. Tudo naquela sala brilhava. A secretária de mármore, os acessórios cromados, os prêmios alinhados como soldados nas prateleiras de vidro. Nathan sentava-se atrás do computador, mal levantando os olhos quando o seu parceiro de negócios, Adam, entrou com 2 chávenas de café. Pareces cansado, disse Adam, pousando uma chávena na secretária de Nathan. Estou cansado. Nathan esfregou os olhos. A reunião do conselho de administração durou até a meia-noite. Adam desabou na poltrona de couro em frente a ele. É exatamente por isso que precisas de sair mais. Divertir-te. Conhecer alguém. Nathan bufou. Não tenho tempo para encontros. Vamos lá. Tens 34 anos. Não podes trabalhar para sempre. Vê-me a fazê-lo. Adam inclinou-se. Estou a falar a sério. A amiga da minha mulher conhece uma mulher. Perfeita para ti. Elegante, educada, vem de boa família. Ela tem uma boutique no centro. Nathan finalmente levantou os olhos. A sua mandíbula estava tensa, os seus olhos azuis afiados. Não estou interessado. Um jantar. É tudo o que peço. Um encontro às cegas. Encontros às cegas são desastres. Este não. Confia em mim. Adam tirou o telemóvel e mostrou a Nathan uma fotografia. A mulher na imagem usava um vestido branco e sorria para a câmera como se fosse dona do mundo. Nathan olhou para a foto por um momento, depois encolheu os ombros. Está bem, um jantar. Mas se ela for aborrecida, saio mais cedo. Adam sorriu. Não te vais arrepender. Já me arrependo. Nathan voltou-se para o computador. Depois, quase como um pensamento tardio, acrescentou. Só espero que seja branca e elegante. A última coisa de que preciso é de alguém que não se enquadre na imagem. As palavras saíram casualmente, como se estivesse a pedir o almoço. O sorriso de Adam vacilou. Nathan, o quê? Estou a ser honesto. Tenho uma reputação a manter. O conselho, os investidores. Eles esperam um certo padrão. Fora do escritório, Henry Brooks estava perto da porta. Era motorista de Nathan há 3 anos. Viera entregar uma encomenda e ouvira cada palavra. Henry era um homem calmo, de 40 anos, com olhos bondosos e um temperamento paciente. Não disse nada. Apenas pousou a encomenda na secretária da assistente e afastou-se. Mas não se esqueceu. Naquela noite, Nathan sentava-se no seu palacete a rever contratos. A casa era enorme. 10 quartos, uma piscina, pisos de mármore que ecoavam quando se caminhava. Era bonita e fria como um museu. Elise Carter movia-se silenciosamente pelos corredores, espanando as estantes no escritório de Nathan. Tinha 28 anos, com pele escura que brilhava sob as luzes quentes, e olhos que transmitiam força e doçura. Vestia um simples uniforme cinzento e o cabelo estava puxado para trás num coque elegante. Encontrou os botões de punho de Nathan na secretária. Prateados, caros, gravados com as suas iniciais. Ele devia tê-los esquecido. A senhora Lang, a governanta, espreitou. Elise, devias ir para casa em breve. Está a ficar tarde. Vou sim. Elise ergueu os botões de punho. O Sr. Cole deixou isto. Ele não vai jantar no ó solar da calçada esta noite?
A senhora Lang acenou com a cabeça. Sim, um jantar de negócios. Elise mordeu o lábio. Aqueles botões de punho provavelmente custavam mais do que a sua renda mensal. Nathan notaria a falta deles. Levo-os a ele. Fica a caminho. A senhora Lang sorriu. És demasiado gentil, querida. Mas tem cuidado. Aquele restaurante é muito chique. Elise trocou o uniforme por um simples vestido preto. Nada de especial. Apenas limpo e arrumado. Apanhou o autocarro para o centro da cidade, agarrando a pequena caixa de veludo com os botões de punho lá dentro. O solar da calçada era o tipo de lugar onde até o ar parecia caro. Candeeiros de cristal, toalhas de mesa brancas, empregados de mesa de smoking. Elise sentiu-se deslocada no momento em que entrou. A anfitriã olhou-a de cima a baixo. Tem reserva? Não, eu só preciso de... Está aqui para o grupo Cole? A anfitriã não esperou por uma resposta. Pegou num menu. Está atrasada. Por aqui. Espere. Eu não sou. Mas a anfitriã já estava a andar. Elise seguiu-a confusa. Pararam numa mesa privada perto da janela. Estava posta para 2. O seu acompanhante chegará em breve, disse a anfitriã, e depois desapareceu. Elise ficou ali, paralisada. Era um erro. Devia ir embora. Mas antes que pudesse mover-se, viu Nathan entrar. Ele parecia diferente fora do palacete, mais relaxado, a usar um fato escuro sem gravata. Percorreu a sala com os olhos, depois viu-a. O seu rosto ficou inexpressivo. Ele aproximou-se devagar. O que estás a fazer aqui? Elise ergueu a caixa de veludo. Esqueceu-se dos botões de punho. Pensaste que ias aparecer no meu jantar? A voz dele era baixa, mas cortante. Não, a anfitriã pensou que eu era... Isto é inacreditável. Nathan olhou em volta, a mandíbula cerrada. Isto é alguma espécie de piada? Sr. Cole, eu só estou a tentar devolver... Não preciso que a minha empregada me siga para restaurantes. A palavra empregada pairou no ar como um estalo. As mãos de Elise tremeram. Eu estava a tentar ajudar. Antes que Nathan pudesse responder, um flash disparou, brilhante e repentino. Ambos se viraram. Um homem com uma câmera estava perto da entrada, a sorrir. Nathan Cole, importa-se que tire uma foto rápida para o blog? O rosto de Nathan empalideceu. Levantou a mão. Sem fotos. Tarde demais. O fotógrafo tirou outra foto. Nathan com uma expressão zangada. Elise ali, sobressaltada, a pequena caixa de veludo visível nas suas mãos. O fotógrafo piscou o olho e saiu. Nathan fechou os olhos. Isto é um desastre. Elise pousou a caixa na mesa. A sua voz era suave. Lamento. Não queria causar problemas. Ela virou-se e saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na manhã seguinte, Nathan acordou com o telemóvel a vibrar como um enxame de abelhas. 50 mensagens, 20 chamadas perdidas. Agarrou o telemóvel e abriu a primeira mensagem de Adam. Vê as notícias. Agora. Nathan abriu o navegador. A manchete atingiu-o como um murro. Encontro secreto do diretor executivo com a sua empregada. Nathan Cole apanhado em romance chocante. Abaixo estava a foto. Ele com uma expressão zangada, Elise chocada, ambos enquadrados como se estivessem no meio de um escândalo. Não. Nathan deslizou o ecrã. O artigo era pior. Fontes indicam que Nathan Cole, diretor executivo da Colestone Investments, foi avistado no solar da calçada com uma das suas funcionárias domésticas. A mulher misteriosa, identificada como Elise Carter, trabalha na sua casa há mais de 2 anos. Fontes internas afirmam que os dois têm estado a namorar em segredo, embora os representantes de Cole ainda não tenham comentado. O telemóvel tocou. Era a sua gestora de relações públicas, Jenna. Nathan, temos uma situação. Isso eu vejo. O conselho está furioso. A tua mãe já me ligou 3 vezes. Precisamos de resolver isto agora. Nathan passou a mão pelo cabelo. Nem sequer é real. Ela só me devolveu algo que me tinha esquecido. Não é isso que parece. E em relações públicas a percepção é a realidade. Então o que fazemos? Jenna ficou em silêncio por um momento. Precisamos de uma declaração. Ou aproveitamos a situação. Aproveitar a situação? Dizer às pessoas que estão a namorar. Manter a farsa por algumas semanas. Depois terminam discretamente. Isso falo parecer humano, mais acessível. O estômago de Nathan revirou.
Queres que eu minta? Quero que controles a narrativa. Caso contrário, isto vai descontrolar-se. Elise não viu as notícias até que a senhora Lang bateu à sua porta naquela manhã. Oh, querida! O rosto da senhora Lang estava cheio de preocupação. Precisas de ver isto. Elise pegou no telemóvel. As suas mãos ficaram frias quando viu a manchete. O seu rosto estava ali, transmitido para o mundo. Não fiz nada de errado, sussurrou Elise. Eu sei, mas isso não importa para eles. O telemóvel de Elise tocou. Era Nathan. Quase não atendeu, mas atendeu. Precisamos de falar, disse Nathan. A voz dele estava tensa. Venha ao palacete, agora. Elise estava no escritório de Nathan, com o coração aos pulos. Ele estava sentado atrás da secretária, com os dedos entrelaçados a olhar para ela, como se fosse um problema que precisava de resolver. Isto é uma confusão, disse ele. Eu sei. Lamento. Lamentar não resolve. Ele levantou-se e começou a andar. O meu conselho está em pânico. A minha mãe está furiosa e a imprensa não para de ligar. Vou dizer-lhes a verdade. A verdade? Nathan parou de andar. A verdade não importa. O que importa é o que as pessoas acreditam. Elise cruzou os braços. Então, o que queres que eu faça? Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, quero que finjas. Fingir o quê? Que estamos a namorar, por algumas semanas, até isto acalmar. Elise olhou para ele. Estás a brincar. Não estou. Nathan sentou-se na beira da secretária. A minha equipa de relações públicas acha que é a melhor solução. Vamos a alguns eventos, tiramos algumas fotos, agimos como um casal. Depois separamo-nos discretamente. Problema resolvido. Queres que eu minta? Quero que me ajudes a resolver algo que não foi culpa tua. A voz de Nathan suavizou-se ligeiramente. Vou pagar-te. Suficiente para cobrir as contas médicas da tua tia durante o ano. Elise congelou. A sua tia estava doente há meses. As contas acumulavam-se esmagando-a. Mas ainda assim, não quero o teu dinheiro. Toda a gente quer dinheiro. Não para isto. Elise virou-se para a porta. Procura outra pessoa. Elise, espera. Ela parou, mas não se virou. A voz de Nathan estava mais baixa agora. Por favor, estou a pedir ajuda. Essas palavras, tão diferentes das suas ordens habituais, fizeram-na parar. Ela virou-se. O rosto dele parecia cansado, quase vulnerável. A minha tia, disse Elise devagar. Vai pagar as contas médicas dela, todas elas? Todas elas. E vou garantir que ela tenha os melhores cuidados. Elise fechou os olhos. Pensou no rosto cansado da sua tia, na forma como tentava esconder a dor, na montanha de contas, na mesa da cozinha. Apenas algumas semanas? Perguntou Elise. Apenas algumas semanas. Ela respirou fundo. Está bem. Nathan acenou com a cabeça. Obrigado. Quando Elise saiu do escritório, a senhora Lang estava no corredor. A mulher mais velha deu-lhe um longo olhar. Ele vai aprender mais contigo do que pensas, disse a senhora Lang suavemente. Elise não tinha a certeza do que aquilo significava. Na tarde seguinte, uma mulher chamada Jenna chegou ao palacete. Era a gestora de relações públicas de Nathan. Fato elegante, sorriso ainda mais afiado. Muito bem, vocês os dois. Jenna bateu palmas. Temos trabalho a fazer. Precisam de parecer um casal de verdade, o que significa treino. Elise sentou-se no sofá desconfortável. Nathan estava junto à janela. Primeira regra, disse Jenna. Linguagem corporal. Precisam de parecer à vontade juntos. Fez com que se pusessem lado a lado. Nathan, põe o braço à volta dela. Nathan hesitou, depois pousou a mão desajeitadamente no ombro de Elise. Sentia-se rígido, ensaiado. Relaxem, disse Jenna. Supõe-se que estão apaixonados. Supõe-se que estamos a fingir, murmurou Nathan. O mesmo no meu mundo. Jenna circulou-os. Elise, encosta-te um pouco a ele. Mostra conforto. Elise fê-lo. O corpo de Nathan era quente, sólido. Ela podia sentir o cheiro do seu perfume. Caro, subtil. Melhor, disse Jenna. Agora vamos praticar a andar juntos, de mãos dadas. Nathan pegou na mão de Elise. A palma dele estava seca, o seu aperto firme. Por um momento, os olhos deles encontraram-se. Algo cintilou ali. Reconhecimento, talvez. Ou desconforto. Jenna fê-los praticar por mais de 1 hora. Como ficar de pé. Como sorrir. Como olhar um para o outro como se importassem. No final, as bochechas de Elise doíam de tanto sorrir falsamente. Mais uma coisa, disse Jenna.
Vão a um evento de solidariedade amanhã à noite. Traje de gala. Toda a gente vai estar a observar. O estômago de Elise deu um nó. Amanhã? Não há tempo a perder. Jenna olhou para Nathan. Certifica-te de que ela tem um vestido. Algo elegante. Nathan acenou com a cabeça. Depois de Jenna sair, a sala ficou pesada com o silêncio. Vou mandar vir alguma coisa, disse Nathan sem olhar para Elise. Eu posso encontrar o meu próprio vestido. Precisa de ser o vestido certo, porque eu não sei o que elegante parece. A palavra saiu mais afiada do que ela queria. Nathan finalmente olhou para ela. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que quiseste dizer? Ele não respondeu. Apenas saiu. O vestido chegou na manhã seguinte numa enorme caixa branca. Elise abriu-o devagar. Lá dentro estava um vestido azul escuro. Simples, bonito, com delicados bordados nos ombros. Devia ter custado milhares de euros. A senhora Lang ajudou-a a experimentá-lo. Oh, querida, estás como uma princesa. Elise olhou-se ao espelho. Ela realmente parecia diferente. O vestido servia perfeitamente, realçando as suas curvas nos sítios certos. Mas sentia-se uma farsa. E se eu estragar tudo? Sussurrou Elise. A senhora Lang apertou a mão dela. Não vais. És mais forte do que pensas. Naquela noite, Henry levou-os ao evento de solidariedade. O carro estava em silêncio, exceto pelo zumbido do motor. Nathan continuava a olhar para Elise. Ela estava deslumbrante naquele vestido. Ele sabia que ela era atraente, qualquer um podia ver isso. Mas naquela noite ela parecia diferente, confiante, quase majestosa. Estás bem? Perguntou ele. Elise acenou com a cabeça, mas não falou. Quando chegaram ao local, flashes explodiram. Câmaras, repórteres, pessoas a gritar perguntas. Henry abriu a porta. Nathan saiu primeiro. Depois ofereceu a mão a Elise. Ela aceitou. As câmaras enlouqueceram. Nathan inclinou-se e sussurrou. Apenas sorri. Caminharam juntos pela multidão, de mãos dadas. O coração de Elise batia forte no peito, mas ela manteve o queixo erguido. Não os deixaria ver o seu medo. Lá dentro, o salão de baile era enorme. Candeeiros de cristal, pisos de mármore, homens de smoking e mulheres de vestidos de gala. Elise nunca tinha estado num sítio assim. Respira, murmurou Nathan. Ela respirou. Eles moveram-se pela multidão. As pessoas olhavam. Algumas sussurravam. Nathan apresentou-a a parceiros de negócios, membros do conselho, doadores. Elise apertou mãos e sorriu até que lhe doeu a cara. Então, um homem mais velho aproximou-se. Cabelo prateado, olhos bondosos. Nathan, é bom ver-te. Sr. Patterson. Nathan apertou a mão dele. Esta é a Elise Carter. O Sr. Patterson sorriu para ela. Prazer em conhecê-la, Sra. Carter. Nathan não me disse nada sobre si, o que significa que deve ser especial. Elise riu. Um riso genuíno. Ou ele é apenas reservado? Verdade. O Sr. Patterson inclinou-se. Ouvi dizer que também trabalha com instituições de solidariedade. Elise piscou os olhos. Eu ajudo onde posso. Ela é voluntária num abrigo, disse Nathan rapidamente. Aquilo era uma mentira, mas Elise entrou no jogo. É importante retribuir. O Sr. Patterson acenou com a cabeça. Admirável. Sabe, Nathan financia um programa de alfabetização em comunidades desfavorecidas. Uma das suas melhores iniciativas. Eu não sabia disso, disse Elise, olhando para Nathan. O rosto de Nathan estava ilegível. Não é algo que eu anuncie. Conversaram por mais alguns minutos. O Sr. Patterson parecia genuinamente interessado nas opiniões de Elise. Quando ele se afastou, Nathan tocou-lhe no cotovelo. Fizeste bem. Eu não estava a tentar atuar, disse Elise suavemente. Eu sei. O resto da noite passou num borrão. Jantar, discursos, dança. Durante todo o tempo, Nathan e Elise mantiveram-se próximos, desempenhando seus papéis. Mas à medida que a noite avançava, algo mudou. O fingimento parecia menos forçado. Quando Nathan riu de algo que ela disse, soou real. Quando ela lhe pegou no braço, pareceu natural. Perto do final da noite, eles estavam junto à janela, a observar a cidade. As luzes estendiam-se infinitamente. Este mundo é exaustivo, disse Elise. Nathan olhou para ela. Portaste-te à altura, porque tive de o fazer. És mais forte do que a maioria das pessoas aqui. Elise encontrou os olhos dele. Por um momento,
As barreiras entre eles pareceram mais tênues. Então o telemóvel de Nathan vibrou. Ele olhou para ele e a sua expressão endureceu. A minha mãe, ela viu as notícias. O que é que ela pensa? Ela pensa que estou a cometer um erro. Nathan guardou o telemóvel. Ela vai superar isso. Mas a sua voz não soou convencida. Mais tarde naquela noite, de volta ao palacete, Elise sentou-se no seu pequeno quarto a reviver a noite. Tinha sido avassalador, exaustivo e estranhamente emocionante. Pensou na mão de Nathan nas suas costas enquanto dançavam, na forma como ele a tinha olhado quando o Sr. Patterson elogiara a sua inteligência. Para, disse a si mesma. Isto não é real. Mas uma pequena parte dela perguntava-se, e se pudesse ser? Lá embaixo, Nathan serviu-se de uma bebida. A casa parecia demasiado grande, demasiado vazia. Pensou em Elise naquele vestido azul, na forma como ela se portara com graça, mesmo quando as pessoas olhavam. Ele esperava que ela estivesse nervosa, deslocada, mas ela não estava. Ela tinha sido ela mesma, e isso tinha sido suficiente. O telemóvel dele tocou novamente. Desta vez, era a sua mãe, Marianne. Precisamos de falar, disse ela. A sua voz era gelo. Não esta noite, mãe. Sim, esta noite. Estás a envergonhar esta família. Nathan fechou os olhos. Ligo-te amanhã. Nathan, ele desligou. No silêncio que se seguiu, ele ainda conseguia sentir o perfume de Elise. Algo suave, floral, nada caro, apenas ela. Ele abanou a cabeça. Isto era temporário, um arranjo de negócios, nada mais. Mas enquanto subia as escadas para a cama, não conseguia livrar-se da imagem do sorriso dela. E isso preocupava-o mais do que qualquer manchete alguma vez poderia. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava a cozinha do palacete. Elise estava ao balcão a fazer café. Mal tinha dormido. A sua mente não parava de reviver o evento de solidariedade. As câmaras, os sussurros, a mão de Nathan quente nas suas costas. Ouviu passos e virou-se. Nathan entrou de jeans e t-shirt branca, sem fato, sem gravata. Apenas normal. Ele parou quando a viu. Bom dia. Bom dia. Elise despejou café numa caneca. Fiz extra se quiseres. Nathan hesitou. Depois sentou-se na ilha da cozinha. Obrigado. Isto era estranho. Em 2 anos a trabalhar ali, ele nunca se sentara na cozinha com ela. A ilha de mármore sempre fora o seu espaço de trabalho, não o dele. Ela deslizou uma caneca para ele. Os dedos deles roçaram. Ambos se afastaram rapidamente. Nathan deu um gole e fez uma careta. Demasiado forte, né? Perguntou Elise. Não é. Na verdade, muito bom. Ele parecia surpreso. A senhora Lang ensinou-me. Ela diz que um bom café é uma arte. Onde está a senhora Lang? É o dia de folga dela. O silêncio instalou-se entre eles. Não exatamente desconfortável, mas incerto. Nathan pigarreou. Sobre a noite passada, fizeste bem. Já disseste isso. É a sério. Ele traçou a borda da caneca. A maioria das pessoas naquela sala nasceram com dinheiro. Estão habituadas a esses eventos. Tu não, mas lidaste com isso melhor do que metade deles. Elise encostou-se ao balcão. Eu só tentei não te envergonhar. Não envergonhaste. A voz de Nathan estava mais suave agora. Impressionaste as pessoas. O Sr. Patterson ligou-me esta manhã. Ele quer encontrar-te novamente. Por quê? Ele acha que és genuína. Isso é raro no meu mundo. Elise não sabia o que dizer a isso. Pegou num pano de cozinha e começou a limpar o balcão. Nathan observou-a. Alguma vez te sentas? O quê? Estás sempre a trabalhar. Alguma vez simplesmente te sentas? Elise parou de limpar. Esse é o meu trabalho. Trabalhar. Agora não é. Nathan gesticulou para o banco em frente a ele. Senta-te, toma café comigo. Pareceu errado de alguma forma, como atravessar uma linha. Mas Elise sentou-se. Beberam o café em silêncio. Lá fora, os pássaros cantavam. A luz da manhã tornava tudo suave e dourado. Como está a tua tia? Perguntou Nathan de repente. Elise olhou para cima, surpresa. Ela está bem. A nova medicação estava a ajudar. Isso é bom. Obrigada por cobrires as contas. Nathan acenou com a cabeça. Faz parte do nosso acordo. O nosso acordo. Certo, era só isso. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Elise. Claro. Aquele programa de alfabetização que o Sr. Patterson mencionou. É real? A mandíbula de Nathan apertou-se. Sim. Por que é que não me falaste nisso?
Porque não é algo que eu faça para ter crédito. Faço-o porque... Ele calou-se. Por quê? Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu só aprendi a ler quando tinha 8 anos. Tinha dislexia. O meu pai pensava que eu era estúpido. Ele disse-me que eu nunca seria nada. A sua voz era serena e direta. Então eu garanto que outras crianças não se sintam assim. O peito de Elise apertou-se. Ela via-o de forma diferente agora. Não apenas como o diretor executivo frio, mas como um menino que tinha sido ferido. Lamento, disse ela suavemente. Não lamentes. Foi isso que me tornou quem sou. E quem és tu? Nathan encontrou os olhos dela. Ainda estou a tentar descobrir. Antes que Elise pudesse responder, Nathan levantou-se e foi até a máquina de café. Como é que fazes isto tão bom? Não é assim tão complicado. Mostra-me. Elise pôs-se ao lado dele. Explicou sobre a temperatura da água, a quantidade certa de pó, o tempo de infusão. Nathan tentou fazer uma chávena ele mesmo. Mediu mal, adicionou demasiada água, esqueceu-se de carregar no botão. O café saiu fraco e amargo. Elise provou e tentou não rir. Assim tão mal? Nathan perguntou. É... único. Aí ele riu. Um riso genuíno que lhe transformou a cara toda. Sou péssimo nisto. Sim, és. Ambos riram então. Pareceu fácil, natural, como se fossem apenas 2 pessoas a partilhar uma manhã. Da porta, a senhora Lang apareceu. Tinha voltado cedo para apanhar algo que esquecera. Observou-os por um momento. Nathan a rir, Elise a sorrir e afastou-se discretamente. Algo estava a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha planeado. Naquela tarde, Nathan pediu a Elise que o ajudasse a escolher um conjunto para uma sessão fotográfica para uma revista. Por que eu? Elise perguntou. Porque o meu estilista escolhe coisas que parecem caras, mas que me fazem sentir artificial. Quero algo real. Estavam no seu enorme closet, fatos alinhados numa parede, sapatos noutra, tudo organizado por cor. Isto é maior que o meu apartamento, Elise murmurou. Nathan tirou um fato azul escuro. Este? Demasiado formal. Tentou de novo. Asto? Demasiado aborrecido. És difícil. Pediste a minha ajuda. Reviraram metade do closet antes que Elise encontrasse um fato cinzento carvão com uma camisa branca simples. Isto, sem gravata. Dobra as mangas um pouco. Nathan levantou uma sobrancelha. Mangas dobradas? Faz-te parecer humano. Ele experimentou. Quando voltou, Elise assentiu. Perfeito. Parece que vou para um dia mais descontraído no trabalho. Exatamente. É melhor do que parecer um robô numa sala de reuniões. Nathan observou-se ao espelho. Ela tinha razão, parecia acessível. Como é que sabias? Ele perguntou. Sabia o quê? O que resultaria? Elise encolheu os ombros. Presto atenção. Sentaram-se no banco do closet. O espaço parecia agora mais pequeno, mais íntimo. Posso perguntar-te uma coisa? Nathan disse. Estás sempre a pedir permissão. Pergunta só. Por que trabalhas como empregada doméstica? És inteligente. Podias fazer outra coisa. O rosto de Elise endureceu. Queres dizer algo mais respeitável? Não foi isso que quis dizer. Foi o que deste a entender. Nathan passou a mão pelo cabelo. Estou a dizer que tens potencial. Podias... Podia o quê? Ir para a universidade? Com que dinheiro? Quem tomaria conta da minha tia? Elise levantou-se. Nem toda a gente tem escolhas, Nathan. Alguns de nós fazemos o que temos de fazer. Desculpa, não queria... Nunca queres. Elise caminhou até a porta, depois parou. Virou-se. Seja como for, não tenho vergonha do meu trabalho. Sou boa no que faço. Cuido de pessoas, isso importa. Sei que sim. Vês? A voz dela estava mais suave agora. Porque às vezes penso que não me vês de todo. Vês uma empregada, um problema, uma solução de relações públicas. Mas não me vês a mim. Nathan levantou-se. Queria discutir, defender-se. Mas ela tinha razão. Estou a tentar, ele disse finalmente. Tenta mais. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Nathan ficou sozinho no seu closet, rodeado de roupas caras que de repente pareciam sem sentido. Mais tarde naquela noite, Nathan encontrou Elise na biblioteca. Ela estava a limpar o pó das prateleiras, os seus movimentos mecânicos. Elise, ela não se virou. Sim, Sr. Cole. Não me chames isso. É o teu nome. Chamaste-me Nathan esta manhã. Esta manhã foi diferente. Ela moveu-se para a prateleira seguinte.
Nathan aproximou-se. Quero dizer-te uma coisa. Estou a trabalhar. Por favor, apenas ouve. Elise parou, mas manteve as costas viradas para ele. Há 5 anos, Nathan disse lentamente, estava noivo. O nome dela era Claire. Ela era tudo o que eu pensava querer. Bonita, instruída, de uma boa família. Estávamos a planear o casamento. Elise virou-se ligeiramente. Depois descobri que ela estava a dormir com o meu melhor amigo. Já há meses. Casaram 6 meses depois de o nosso noivado ter terminado. A voz de Nathan era monótona. Toda a gente sabia, menos eu. O tempo todo em que pensei que estava a construir algo real, eu estava apenas cego. Por que é que me estás a contar isto? Elise perguntou suavemente. Porque perguntaste, porque sou como sou. É por isso. Não confio facilmente. Mantenho as pessoas à distância, é mais seguro. Também é solitário. Nathan encontrou os olhos dela. Sim, é. Elise pousou o espanador. Lamento que te tenha acontecido. Mas eu não sou ela. Eu sei. Vês? Porque olhas para mim como se eu também te fosse magoar. Não é. Nathan parou. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele visse traição em todo o lado agora. Eu também perdi alguém. Elise disse em voz baixa. A minha mãe. Morreu quando eu tinha 17 anos. Cancro. Era a pessoa mais forte que conheci e depois simplesmente partiu. A voz dela falhou. Depois disso, aprendi que as pessoas são temporárias. Partem, mesmo quando não querem. É por isso que trabalhas tão arduamente. Nathan disse. Estás a tentar ser permanente. Importar. Elise pareceu surpreendida. Talvez. Estavam na biblioteca rodeados de livros, 2 pessoas que tinham sido magoadas a aprender a ser honestas. Eu vejo-te, Nathan disse. Estou a começar a ver. Os olhos de Elise brilharam. Era tudo o que eu queria ouvir. Nathan aproximou-se. O ar entre eles parecia carregado, mas antes que algo pudesse acontecer, o telemóvel dele tocou. Ele praguejou em voz baixa e atendeu. O quê? Era a Jenna. A sessão fotográfica para a revista foi antecipada. Amanhã de manhã. E há uma gala amanhã à noite, a grande empresarial. Ambos precisam de estar lá. Nathan desligou e olhou para Elise. Outro evento. Ouvi. Estás bem com isso? Elise assentiu. Desde que tu estejas. Estou. Ficaram ali por mais um momento. Nenhum se mexeu. Depois Elise pegou no espanador. Devo acabar. Elise. Até amanhã, Nathan. Ela saiu e Nathan foi deixado sozinho de novo. Mas desta vez, a solidão parecia diferente, como se fosse algo que ele pudesse mudar. Na noite seguinte, a gala empresarial era ainda maior do que o evento de caridade. Centenas de pessoas, mais câmaras, mais pressão. Elise usava um vestido de noite verde desta vez, seda esmeralda que fazia a sua pele brilhar. A senhora Lang tinha ajudado com o cabelo dela, prendendo-o com pequenos ganchos de cristal. Estás linda, a senhora Lang disse. Elise olhou-se ao espelho. Sinto-me como se estivesse a brincar aos disfarces. Talvez seja porque não te vês claramente. Quando Elise desceu, Nathan estava à espera no hall de entrada. Ele usava o fato cinzento carvão que ela tinha escolhido. Mangas dobradas, sem gravata. Ele olhou fixamente para ela. O quê? Elise perguntou. Há algo de errado? Não. Estás perfeita. A palavra pairou no ar. Henry levou-os à gala. No carro, Nathan não conseguia parar de olhar para Elise. A forma como as luzes da rua apanhavam o rosto dela. A forma como ela torcia nervosamente a pulseira. Estás bem? Ele perguntou. Nervosa. Não precisas de estar. Pertences ali tanto quanto qualquer pessoa. Sou uma empregada doméstica a fingir namorar um administrador. Não pertenço a lugar nenhum por ali. És Elise Carter. Isso é suficiente. Ela olhou para ele, surpreendida pela convicção na voz dele. A gala era avassaladora. Mais pessoas, mais perguntas, mais olhares. Mas Nathan manteve-se perto de Elise a noite toda, a mão dele nas costas dela, o sorriso dele quando ela falava, o seu discreto conforto quando ela parecia incerta. Do outro lado do salão, Marianne Cole observava-os. O seu filho parecia feliz. Isso aterrorizava-a. Ela aproximou-se durante o jantar. Nathan, apresenta-me devidamente. Nathan ficou tenso. Mãe, esta é a Elise Carter. Elise, a minha mãe. Marianne. O sorriso de Marianne era frio. Que bom finalmente conhecê-la. Ouvi tanto falar. É um prazer conhecê-la também.
Elise disse educadamente. A senhora trabalha na casa do meu filho, não é? A pergunta foi uma faca. Sim, trabalho, Elise disse calmamente. Que trabalhadora. Diga-me, gosta de limpar? Mãe, Nathan avisou. Estou apenas curiosa. Deve ser bastante diferente de tudo isto. Marianne gesticulou para o salão. Elise sustentou o olhar dela. É diferente, mas trabalho honesto é trabalho honesto. Não tenho vergonha do que faço. Claro que não. Embora imagine que este estilo de vida seja bastante apelativo. Nathan levantou-se. Já chega. Os olhos de Marianne brilharam. Estou apenas a conhecer a tua namorada. Ela não é... Nathan parou-se. Olhou para Elise e depois de volta para a mãe. Estás a ser rude. Estou a ser realista. Isto não é sustentável, Nathan. Acaba com isso antes que prejudique ainda mais a tua reputação. O queixo de Nathan apertou. A minha reputação não é da tua conta. Tudo o que fazes é da minha conta. Não vou deixar que deites fora tudo o que o teu pai construiu por uma paixão. Elise levantou-se. Com licença. Preciso de apanhar um pouco de ar. Ela afastou-se antes que Nathan a pudesse impedir. Marianne viu-a ir. Ela não vai durar. Raparigas assim nunca duram. Não a conheces. Sei o suficiente. Marianne inclinou-se mais perto. Acaba com esta farsa, Nathan. Ou farei com que a administração vote contra a tua fusão. Perderás tudo. Ela afastou-se, deixando Nathan furioso e desamparado. Encontrou Elise lá fora, na varanda. A chuva tinha começado a cair, suave e constante. Desculpa, Nathan disse. A minha mãe odia-me, eu sei. Ela não te odeia. Ela é apenas protetora. Ela pensa que te estou a usar. Nathan aproximou-se. Estás? Elise virou-se para ele. A chuva a formar pequenas gotas na sua pele. É isso que pensas? Não, não penso. Então, por que perguntar? Porque preciso de saber o que é isto. A voz de Nathan era rouca. Isto começou como algo falso, mas já não parece falso para mim, não. A respiração de Elise engasgou. Nathan, não consigo parar de pensar em ti, na forma como ris, na forma como vês através de todas as minhas barreiras, na forma como me fazes querer ser melhor. Isto é temporário, concordamos. E se não tiver de ser? A chuva caiu mais forte. Nathan tirou o casaco e colocou-o nos ombros de Elise. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. Eu não me encaixo no teu mundo, ela sussurrou. Talvez o meu mundo precise de mudar. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Os seus lábios encontraram-se suavemente, timidamente. O beijo foi gentil, questionador. Depois as mãos de Elise encontraram a camisa dele, puxando-o para mais perto. O beijo aprofundou-se, urgente, real, anos de solidão, a derreterem-se em algo quente e verdadeiro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Aquilo não foi falso, Nathan disse. Não, não foi. Ficaram na chuva, abraçados, a gala esquecida. Pela primeira vez em anos, Nathan sentiu que podia respirar. Pela primeira vez na vida, Elise sentiu que podia ficar. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. Nathan desceu para o pequeno almoço a sorrir. Henry notou imediatamente. Boa noite, patrão. Henry perguntou a sorrir. A melhor. Nathan serviu café. Mal, mas tentou. Elise entrou momentos depois. Os olhos deles encontraram-se. Ela sorriu. Henry assobiou. Oh, vocês os dois estão metidos em sarilhos. O que é que isso quer dizer? Nathan perguntou. Quer dizer que aquele beijo deve ter sido algo especial. Como é que... O fotógrafo capturou-o. Está em todas as notícias. Beijo romântico na chuva do administrador. Muito cinematográfico. Nathan devia estar preocupado, mas não estava. Estava demasiado feliz. Mais tarde naquela manhã, o seu sócio Adam apareceu. Então, Adam disse, apoiado na secretária de Nathan. A empregada, hã? O nome dela é Elise. Certo, Elise, a mulher a quem estás a pagar para fingir que namoras contigo. Já não é assim. A sério? Porque parece exatamente isso. Adam, só estou a dizer, tem cuidado. Isto começou como controlo de danos. Não percas isso de vista. Henry estava no corredor a limpar as chaves do carro. Ouviu cada palavra. E quando Nathan riu mesmo, e disse, é apenas um bom ato de relações públicas, o coração de Henry afundou. Porque Elise estava mesmo atrás dele. Tinha vindo trazer uma mensagem a Nathan. Tinha ouvido tudo.
A voz de Nathan atravessou a porta. Anda lá. Achas mesmo que eu ia apaixonar-me pela minha empregada? Isto é negócio. Negócio inteligente. Adam riu. Bem jogado, bem jogado. Elise ficou imóvel. A caneca de café na mão dela tremia. É apenas um bom ato de relações públicas. Achas mesmo que eu ia apaixonar-me pela minha empregada? As palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto de Marianne. Ela pousou a caneca cuidadosamente, tão cuidadosamente, e afastou-se. Henry viu o rosto dela. Viu as lágrimas que ela estava a lutar para conter. Dona Elise, estou bem, mas não estava. Naquela noite, Elise irrompeu no escritório de Nathan. Atirou a caixa de joias para a secretária dele. A pulseira cara que ele lhe tinha dado para a gala. O que é isto? Nathan perguntou. Não o quero. Elise, o que se passa? Diz-me tu, ou melhor ainda, diz ao Adam, já que estás tão à vontade para lhe dizer a verdade. O rosto de Nathan empalideceu. Tu ouviste cada palavra. Não queria o quê? Usar-me? Fazer-me acreditar que te importavas realmente? Eu importo-me. Disseste que era apenas relações públicas, apenas negócio inteligente. A voz dela falhou. Foi a noite passada negócio também, aquele beijo na chuva? Nathan levantou-se. Não, aquilo foi real. Como é que vou saber o que é real contigo? Num minuto estás a dizer-me que não consegues parar de pensar em mim. No seguinte estás a rir com o teu amigo sobre como nunca te apaixonarias pela tua empregada. Estava a proteger-me. De quê? Disto. De sentir coisas que não consigo controlar. Olharam um para o outro, ambos a respirar pesadamente. Confiei em ti, Elise disse em voz baixa. Deixei-me acreditar que isto podia ser real. Mas tu és como toda a gente. Vês-me como alguém inferior. Isso não é verdade. Então por que o disseste? Porque reduziste tudo entre nós a um negócio. Nathan não tinha resposta. O telemóvel de Elise tocou. Ela olhou para ele e o seu rosto mudou. Tenho de ir. Elise, espera. Deixa-me em paz. Ela saiu. Nathan afundou-se na cadeira, a caixa de joias a brilhar na sua secretária como uma acusação. Na manhã seguinte, Marianne ligou. Precisamos de falar, pessoalmente. Estou ocupado. Arranja tempo. Ela deu-lhe uma morada. Um pequeno café no centro da cidade. Quando Nathan chegou, Elise já lá estava. O coração dele caiu. O que é isto? Marianne sorriu. Apenas uma conversa. Nathan começou a andar na direção de Elise, mas Marianne bloqueou-o. Deixa-as acabar. Pela janela do café, Nathan viu a sua mãe entregar um envelope a Elise. Elise abriu-o. Lá dentro estava um cheque e um bilhete de avião. O sangue de Nathan gelou. Ele irrompeu no café no momento em que Elise falava. Posso ser pobre, Elise disse com a voz firme, mas não estou à venda. Não quero o seu dinheiro. Não quero a sua aprovação. E não preciso do seu filho. Ela amarrotou o cheque e largou-o na mesa. O rosto de Marianne endureceu. Está a cometer um erro? Não. Ele cometeu o erro. E eu também, por ter acreditado nele. Elise levantou-se. Viu Nathan na porta. Os olhos deles encontraram-se. Os dele suplicavam. Os dela estavam fechados. Ela passou por ele sem uma palavra. Marianne apanhou o cheque amarrotado. Ela terá ido embora até amanhã. Confia em mim. Nathan virou-se para a mãe. O que fizeste? Salvei-te de ti mesmo. Não tinhas o direito. Eu tinha todo o direito. Sou a tua mãe. Estou a proteger-te. Subornando-a? Humilhando-a? Mostrando-te a verdade. Ela não pertence ao teu mundo, Nathan. Quanto mais cedo aceitares isso, melhor. Nathan olhou para a mãe. Realmente olhou para ela. Viu o medo por trás do controlo, a solidão por trás do orgulho. Estás errada, ele disse calmamente. Ela é a única coisa real na minha vida, e tu tentaste comprá-la. Ele saiu. Marianne sentou-se sozinha no café, a ver o filho desaparecer. Ela tinha ganho. Então, por que é que parecia que estava a perder? Naquela noite, Elise fez uma pequena mala. A senhora Lang encontrou-a. Onde vais? Para a casa da minha tia. Preciso de algum espaço. Fugir não vai resolver isto. Não estou a fugir. Estou a sobreviver. Elise fechou a mala. Deixei-me acreditar em algo que nunca foi real. Preciso de me lembrar quem sou. A senhora Lang abraçou-a. És mais forte do que sabes, mas às vezes a força significa ficar e lutar. Estou demasiado cansada para lutar. Elise partiu naquela noite num autocarro tardio.
O telemóvel dela vibrou com uma chamada de Nathan. Ela não atendeu. Na escuridão do autocarro, ela viu Lisboa desaparecer atrás dela. Tinha se permitido ter esperança. Permitido apaixonar-se. E agora estava a pagar o preço. O autocarro avançou pela noite, levando Elise para mais longe de Lisboa a cada quilômetro. Ela encostou a testa à janela fria e viu as luzes da cidade desaparecerem. O telemóvel dela vibrou de novo. Nathan. Ela desligou-o. 3 horas depois, o autocarro parou numa pequena vila chamada Vale do Rosário. As ruas estavam calmas, sem restaurantes chiques, sem fotógrafos, apenas pessoas normais a viver vidas normais. Elise caminhou os 2 quarteirões até ao prédio da sua tia. Era antigo, mas limpo, com floreiras nas janelas. Lar. Ela bateu suavemente. A porta abriu-se. Elise, a sua tia Glória estava ali num roupão, com os olhos arregalados. Minha querida, o que estás a fazer aqui? Precisava de te ver. Glória puxou-a para um abraço. Tinha 53 anos, com o cabelo salpicado de grisalho e olhos castanhos quentes. Os tratamentos contra o cancro tinham-na deixado magra, mas o seu abraço ainda era forte. Entra, entra. O apartamento era pequeno. Um quarto, uma cozinha minúscula, uma sala com um sofá que já vira dias melhores, mas cheirava a casa, como as velas de baunilha que Glória sempre queimava. Já comeste? Glória perguntou. Não tenho fome. Essa não foi a pergunta. Glória fez ovos e torradas. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, a mesma mesa onde Elise tinha feito os trabalhos de casa quando adolescente. Queres contar-me o que aconteceu? Glória perguntou gentilmente. Elise contou-lhe tudo. O namoro de fachada, o beijo na chuva, as palavras de Nathan a Adam, o suborno de Mariane. Glória ouviu sem interromper. Quando Elise terminou, estava a chorar. Fui tão estúpida, Elise sussurrou. Deixei-me acreditar que ele podia realmente importar-se com alguém como eu. Alguém como tu? A voz de Glória tornou-se mais aguda. O que é que isso significa? Alguém que limpa casas. Alguém sem estudos. Alguém que... Para já. Glória pegou nas mãos de Elise. És inteligente, gentil, trabalhadora e linda. Qualquer homem teria sorte em ter-te. E se Nathan Cole não consegue ver isso, isso é falha dele, não tua. Mas ele disse, não me importa o que ele disse. Importa-me o que tu acreditas sobre ti mesma. Glória apertou as mãos dela. Minha querida, tomaste conta de toda a gente a tua vida inteira. A tua mãe quando estava doente. Eu quando fui diagnosticada. Trabalhas até a exaustão e nunca pedes nada. Talvez seja a altura de deixares alguém tomar conta de ti. Tentei, e olha o que aconteceu. Glória suspirou. O amor é arriscado. Dói. Mas isso não significa que não valha a pena. Como é que sabes? Porque amei o teu tio James durante 30 anos. Ele morreu e partiu-me o coração. Mas não trocaria esses anos por nada. O amor foi real mesmo que tenha terminado. Elise limpou os olhos. Não sei se o que Nathan e eu tivemos foi real. Só há uma maneira de descobrir. Pergunta-lhe. Não consigo encará-lo. Não esta noite. Mas eventualmente. Glória levantou-se e beijou a testa de Elise. Por agora descansa. Amanhã ajudas-me na tasca. Trabalho árduo limpa a mente. Elise passou a noite no sofá. Dormiu mal, sonhando com chuva e beijos, e a voz de Nathan a dizer coisas que a dilaceravam. Sábado de manhã, Elise acordou com o sol a entrar pelas janelas. Conseguia ouvir Glória a trautear na cozinha. Bom dia, dorminhoca, Glória chamou. Vou para a tasca. Vens? A tasca chamava-se O Cantinho da Mel, um pequeno restaurante onde Glória trabalhava há 20 anos. Nada de chique. Apenas boa comida e serviço simpático. Elise amarrou um avental e começou a tirar pedidos. Sentia-se bem a trabalhar, a focar-se em algo simples, café, panquecas. Sorrir aos clientes que deixavam boas gorjetas. Ao meio-dia, a porta tocou. Elise levantou o olhar. Nathan estava na porta. O coração dela parou. Ele parecia diferente, exaurido, a usar jeans e uma t-shirt cinzenta simples, sem fato caro, sem sapatos polidos. Apenas Nathan, cru e incerto. Como é que me encontraste? Elise perguntou. A senhora Lang disse-me onde a tua tia mora. Tenho andado a conduzir desde as 5 da manhã. A voz dele estava rouca. Podemos falar? Estou a trabalhar. Por favor, apenas alguns minutos. Glória apareceu da cozinha. Olhou Nathan de alto a baixo.
És o administrador. Sim, senhora. Também és o tolo que magoou a minha sobrinha. Nathan assentiu. Sim, senhora. Sou. Glória estudou-o por um longo momento. Depois olhou para Elise. Faz o teu intervalo, 15 minutos. Elise não queria, mas seguiu Nathan para fora. Sentaram-se no banco junto à tasca. A rua estava calma. Um cão ladrou em algum lugar. Vida normal a seguir em frente. Desculpa, Nathan disse. Pelo que disse ao Adam. Por te fazer sentir que não importavas. Por ser um cobarde. Tu humilhaste-me. Eu sei. Fizeste-me acreditar que te importavas. Depois riste-te disso com o teu amigo. Eu não estava a rir. Eu estava com medo. Nathan virou-se para encará-la. Tudo contigo aconteceu tão depressa. Era suposto ser falso, controlável, mas depois tornou-se real, e eu entrei em pânico. Por isso, disse coisas que me fizeram sentir seguro. Coisas que te afastaram antes que pudesses deixar-me primeiro. A garganta de Elise apertou-se. Tu achas que eu te deixaria? Toda a gente o faz. Eu não sou toda a gente. Eu sei disso agora. A voz de Nathan falhou. Sei que és a pessoa mais honesta que alguma vez conheci. Vês através de todas as minhas barreiras e não foges. Desafias-me. Fazes-me querer ser melhor. E eu estraguei tudo porque tive demasiado medo de admitir o quanto preciso de ti. Elise olhou para as mãos. A tua mãe ofereceu-me dinheiro para ir embora. Eu sei. E eu disse-lhe que ela estava errada. Sobre ti, sobre nós, sobre tudo. O que é que ela disse? Que eu estou a deitar a minha vida fora. Nathan riu amargamente. Mas a minha vida antes de ti era vazia. Apenas trabalho, aparências e fingimento. Tu tornaste-a real. Elise queria acreditar nele, mas a confiança era frágil. Preciso de tempo, disse ela calmamente. Eu compreendo. E preciso que o proves, não com palavras, com ações. Diz-me como. Elise encontrou os olhos dele. Fica. O quê? Fica aqui, em Meadowbrook. Ajuda no snack bar este fim de semana. Vive como uma pessoa normal durante 2 dias. Se conseguires fazer isso, se conseguires existir no meu mundo sem o teu dinheiro e a tua reputação, então talvez tenhamos algo real. Nathan não hesitou. Ok. Ok? Eu fico. Dona Glória apareceu na porta. A pausa acabou, Elise. E tu? Ela apontou para Nathan. Se vais ficar, vais trabalhar. Precisamos de alguém para levantar as mesas. Nathan levantou-se. Sim, senhora. O resto do sábado foi surreal. Nathan Cole, CEO da Coldstone Investments, limpava mesas num snack bar de uma pequena cidade. Ele era péssimo naquilo. Deixava cair pratos, trocava os pedidos. Entornou café em si mesmo 2 vezes. Os clientes olhavam de início. Alguns reconheciam-no das notícias, mas Dona Glória cortava qualquer boato com um olhar afiado. À hora de fecho, Nathan estava exausto. És terrível nisto, disse Elise limpando o balcão. Eu sei. Mas continuaste a tentar. Nathan olhou para ela. Eu disse que ficava. E cumpri. Naquela noite, Dona Glória deixou Nathan dormir no sofá. Ele não se queixou das almofadas irregulares ou da manta fina. Apenas agradeceu e fechou os olhos. O domingo foi melhor. Nathan aprendeu o ritmo do snack bar. Começou a acertar nos pedidos. Conseguiu até fazer uma menina rir quando desenhou uma cara sorridente na panqueca dela com calda. Elise observou-o durante todo o dia. A forma como ele ouvia atentamente quando os clientes falavam. A forma como pedia desculpa quando errava. A forma como olhava para ela quando pensava que ela não estava a ver. Ele estava a tentar mesmo. Naquela noite, depois de o snack bar fechar, eles passearam por Meadowbrook. O sol estava a pôr-se, pintando tudo de dourado. Esta é uma cidade bonita, disse Nathan. É casa. Percebo por quê. Nathan parou de andar. Obrigada. Pelo quê? Por me dares uma oportunidade. Por me mostrares como é a vida real. Ele gesticulou para a rua tranquila. Passo tanto tempo em salas de conselho de administração e em galas que me esqueci do que importa. Tu lembraste-me. O coração de Elise amoleceu. Tu ficaste mesmo. Eu disse-te que ficaria. Continuaram a andar. Passaram pelo pequeno parque, pela biblioteca, pela gelataria onde Elise ia quando era criança. Música vinha de algum lado. Um bar com colunas exteriores a tocar algo lento e doce. Nathan estendeu-lhe a mão. Danças comigo? Aqui, na rua? Por que não? Elise pegou-lhe na mão. Balançaram juntos debaixo dos candeeiros de rua, sem câmaras, sem público.
Apenas 2 pessoas a encontrar o caminho de volta uma para a outra. Estou a apaixonar-me por ti, sussurrou Nathan. A sério, desta vez, sem fingimentos. Elise olhou para ele. Estou com medo. Eu também. Mas também estou a apaixonar-me. Beijaram-se. Suave, honesto, cheio de esperança. Quando se separaram, ambos sorriam. Então, o que acontece agora? Perguntou Elise. Voltamos para Lisboa amanhã. Vamos resolver isto, juntos. A tua mãe vai odiar. Ela vai ajustar-se. Ou não. De qualquer forma, eu escolho-te a ti. Essas palavras assentaram no coração de Elise como pedras a construir uma fundação. Pela primeira vez desde o café, ela acreditou nele. Na manhã de segunda-feira, voltaram de carro para Lisboa. O telemóvel de Nathan esteve desligado todo o fim de semana. Quando o ligou, explodiu em notificações. O que se passa? Perguntou Elise. O rosto de Nathan ficou pálido. Tessa. Quem? A mulher com quem era suposto ter o encontro às cegas. A verdadeira. Ele percorreu o telemóvel. Ela publicou um artigo. Está por todo o lado. Ele mostrou a Elise. A manchete fez o estômago dela embrulhar-se. CEO Nathan Cole usa romance com a empregada para esconder a verdade. O encontro às cegas que deixou ficar mal pronuncia-se. Abaixo, uma fotografia de Tessa. Bonita, sofisticada, zangada. O artigo era brutal. Tessa alegava que Nathan a tinha usado como um golpe de publicidade, que ele a tinha humilhado ao deixá-la ficar mal, que todo o romance era falso e calculado. Isto é mau, murmurou Nathan. Alguma coisa é verdade? O encontro às cegas, sim, mas eu não a deixei ficar mal. Ela nunca apareceu por causa da confusão contigo. Nathan passou a mão pelo cabelo. Mas ninguém se vai importar com a verdade. Vão apenas ver a história. O telemóvel dele tocou. Jenna, a sua gestora de relações públicas. Nathan, onde estiveste? O conselho de administração está furioso. Os investidores estão a retirar-se. Precisas de fazer uma declaração agora. Não vou fazer uma declaração. Então vais perder tudo. Nathan olhou para Elise. Ela apertou-lhe a mão. Não podes resolver tudo com mentiras, disse ela suavemente. Nathan acenou com a cabeça. Ele falou ao telemóvel. Agenda uma conferência de imprensa para amanhã. Vou dizer a verdade. A verdade? Jenna parecia em pânico. Isso é uma ideia terrível. É a única ideia que me resta. Ele desligou. Elise olhou para ele. Tens a certeza? Não, mas tens razão. Chega de mentiras. Conduziram o resto do caminho em silêncio, ambos a preparar-se para a tempestade que se avizinhava. Naquela noite, Nathan tinha um jantar obrigatório com os investidores. Traje de gala, altas apostas. Ele tinha de ir. Devias vir comigo, disse ele a Elise. Depois daquele artigo vão me comer viva. Então vamos enfrentá-los juntos. Elise queria recusar, mas tinha pedido a Nathan para provar-se. Agora, ele pedia o mesmo dela. Ok, disse ela. Juntos. O jantar era no Hotel Majestic. Candelabros de cristal, chão de mármore. As pessoas mais ricas de Lisboa com as suas melhores roupas. Elise vestia um vestido preto simples. Nathan, o seu fato cinzento carvão. Entraram de mãos dadas. A sala silenciou-se. Os sussurros começaram imediatamente. As pessoas olhavam. Algumas apontavam. A mandíbula de Nathan estava tensa, mas ele não largou a mão de Elise. Encontraram à sua mesa. Os outros convidados mal os reconheceram. A meio do jantar, as portas abriram-se de repente. Tessa Vaughan entrou. Ela usava um vestido vermelho e um sorriso vitorioso. Um fotógrafo seguia-a. Não da imprensa. Alguém que ela claramente tinha contratado. Ela foi direita à mesa de Nathan. Nathan Cole, disse ela em voz alta. Precisamos de conversar. Toda a sala observava. Tessa, disse Nathan calmamente. Isto não é o lugar. A sério? Porque não parecias importar-te com o lugar quando me humilhaste. Ela virou-se para Elise. E tu? A empregada. Quanto é que ele te está a pagar para participares no esquema? O rosto de Elise ardeu. Ele não me está a pagar. Claro que não. Tessa tirou o telemóvel e mostrou o ecrã à multidão. Tenho provas. Mensagens da gestora de relações públicas do Nathan a discutir acordos de pagamento. Tudo isto é falso. A sala irrompeu em murmúrios. Nathan levantou-se. Essas mensagens são sobre despesas domésticas. Não, para de mentir. A voz de Tessa era estridente. Tu usaste-me.
Tu usaste-a a ela. Tudo para boa publicidade. Convidados tiraram os telemóveis, a gravar tudo. Nathan olhou para Elise, viu a humilhação no rosto dela, a forma como ela se encolhia sob os olhares de todos. Ele devia defendê-la, devia falar, devia fazer alguma coisa. Mas ele hesitou, apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. Elise levantou-se. A voz dela era baixa, mas clara. Acabaste de lhe dar razão. Elise, tiveste uma oportunidade para me defenderes, para nos defenderes. E tu hesitaste. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Era tudo o que precisava de saber. Ela saiu. Nathan fez menção de ir atrás dela, mas Tessa bloqueou-o. Deixa-a ir. Ela nem pertence aqui. Nathan olhou para Tessa, depois para a multidão, depois para a porta por onde Elise tinha desaparecido. Pela primeira vez na vida, ele não se importou com os investidores, com a reputação ou com a empresa. Ele importava-se com Elise. Ele empurrou Tessa e correu. Mas quando saiu, Elise já tinha ido embora. Na manhã seguinte, Nathan acordou na sua mansão vazia. Foi ao quarto de Elise. Estava vazio, cama feita, armário limpo, sem bilhete. Ela tinha ido embora. Nathan ligou para o telemóvel dela, sem resposta. Ligou para a Dona Glória, sem resposta. Ligou para a Dona Lang. Onde está ela? Ela demitiu-se, disse Dona Lang suavemente. Não vai voltar. Para onde foi? De volta para Meadowbrook. Agora está a trabalhar a tempo inteiro no snack bar da tia dela. Nathan sentou-se na cama vazia de Elise. Viu o uniforme dela dobrado cuidadosamente na cadeira. Ele pegou nele. Ainda cheirava a ela, a baunilha e a esperança. Ele tinha-a perdido. Ligou para a mãe. Espero que estejas feliz. Nathan, tu querias que ela se fosse. Bem, ela foi. Estás satisfeita? Marianne ficou em silêncio. Não, não estou. Nathan desligou. Ele sentou-se naquele quarto vazio durante 1 hora. Depois tomou uma decisão. Henry encontrou-o na garagem. Onde vais? Meadowbrook. Ela disse que precisava de espaço. Ela disse que eu precisava de me provar. Eu fiz isso durante um fim de semana. Farei isso para sempre se for preciso. Henry sorriu. Esse é o Nathan de que me lembro. Podes levar-me? Não. Vais conduzir tu mesmo. É a altura de fazeres algo sem ajuda. Nathan pegou nas chaves. Conduziu 3 horas até Meadowbrook. Estacionou em frente ao snack bar da Mel e entrou. A clientela do almoço enchia todas as mesas. Elise estava atrás do balcão a tirar pedidos. Parecia cansada, mas bonita. Ela viu-o e parou. Nathan caminhou até ao balcão. O snack bar silenciou-se. Peço desculpa, disse Nathan. A voz dele ressoou pela sala. Devia ter te defendido naquele jantar. Devia ter dito a toda a gente a verdade. Que tu és a melhor coisa que me aconteceu. Que eu não te mereço, mas estou a pedir uma oportunidade para te conquistar. Os olhos de Elise encheram-se de lágrimas. Nathan, eu sei que errei. Eu sei que te magoei. Mas estou aqui agora, e não vou sair. Ele olhou em volta para todas as faces que observavam. Não me importa quem saiba. Não me importa o que pensem. Eu amo-te, Elise Carter. Essa é a única verdade que importa. O snack bar estava em silêncio. Elise contornou o balcão. Ela parou à frente dele. Tu hesitaste, disse ela calmamente. Eu sei. E vou arrepender-me disso para o resto da minha vida. Mas estou aqui agora, e não vou hesitar outra vez. Como é que eu sei? Porque eu fico. Vou trabalhar neste snack bar. Vou viver nesta cidade. Vou provar todos os dias que tu importas mais do que qualquer outra coisa. Abandonarias a tua empresa? Eu daria tudo por ti. Elise examinou o rosto dele. Eu não posso ser a tua história de redenção, Nathan. Não posso ser a lição que aprendeste. Tu não és, tu és o meu futuro, se me quiseres. Um cliente no canto começou a aplaudir. Depois outro. Em breve todo o snack bar aplaudia. Elise riu-se entre as lágrimas. Estás a fazer uma cena. Não me importa. A tua mãe vai perder a cabeça. Deixa-a. Elise pegou nas mãos dele. Se fizermos isto, se tentarmos mesmo, tem de ser real. Chega de mentiras. Chega de jogos. Chega de mentiras, prometeu Nathan. Ela beijou-o. O snack bar irrompeu em aplausos. Lá fora, Henry estava no seu carro. Tinha seguido Nathan para ter a certeza de que ele chegava em segurança. Filmou tudo pela janela. Apenas um pequeno clipe de Nathan a confessar o seu amor. Ele não queria que se tornasse viral, mas tornou-se. O vídeo chegou à internet naquela noite.
Henry tinha-o publicado nas suas redes sociais pessoais sem pensar. Apenas um pequeno clipe. Nathan no snack bar, a confessar o seu amor, Elise a beijá-lo enquanto os clientes aplaudiam. Pela manhã, tinha 3 milhões de visualizações. Ao meio-dia, 10 milhões. Os meios de comunicação social pegaram nele. Programas matinais mostraram-no. As pessoas partilhavam-no com comentários como "Isto é o que o amor verdadeiro parece", e, finalmente, um CEO com coração. Elise acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens de pessoas com quem não falava há anos, pedidos de amizade de estranhos, pedidos de entrevista de revistas. Sentou-se à mesa da cozinha de Dona Glória, sobrecarregada. "O que estava a acontecer?" perguntou Dona Glória. Elise mostrou-lhe o vídeo. Dona Glória observou, depois sorriu. "Aquele rapaz realmente ama-te." "Eu sei, mas agora toda a gente sabe." O telemóvel de Nathan estava pior. Centenas de chamadas. O seu e-mail bloqueou. Jenna ligou 6 vezes antes de ele finalmente atender. "Já viste?" Ela praticamente gritou. "Visto o quê?" "O vídeo. Estás por todo o lado, Nathan. E pela primeira vez é uma boa publicidade." Nathan abriu o vídeo no telemóvel. Viu-se a si mesmo a abrir o coração naquele snack bar de pequena cidade. Parecia desesperado e honesto, e completamente diferente do CEO sofisticado que todos conheciam. "As pessoas estão a chamar-te autêntico", continuou Jenna. "Real, humano." O conselho de administração acabou de convocar uma reunião de emergência, mas desta vez não estão zangados. Querem capitalizar isto. "Não quero capitalizar nada." "Nathan, ouve-me. Tens uma conferência de imprensa agendada para hoje. Usa-a. Conta a tua história. A história real. As pessoas estão prontas para ouvi-la." Nathan olhou pela janela do pequeno quarto de motel que tinha alugado em Meadowbrook. "Vou pensar nisso." Ele desligou e conduziu até ao snack bar. Elise já lá estava, a preparar-se para o movimento do pequeno almoço. Ela viu-o pela janela e saiu. "Viste?" perguntou ela. "O vídeo?" "Sim. Toda a gente está a falar de nós." "Eu sei. Lamento." O Henry não queria. "Não estou zangada." Elise encostou-se à parede do snack bar. "É só estranho. Ser observada por milhões de estranhos." Nathan aproximou-se. "Podemos ignorar isso, ficar aqui e viver tranquilamente. Podemos ou vão seguir-nos para sempre. Provavelmente." Nathan tocou-lhe no rosto suavemente. "Mas não me importa, desde que esteja contigo." Elise fechou os olhos. "Tens uma conferência de imprensa hoje." "Não vou." "Sim, vais." Nathan franziu a testa. "O quê?" "Volta para Lisboa. Diz a toda a gente a verdade. Assume a tua história." Elise abriu os olhos. "Disseste chega de mentiras. Então não mintas. Conta-lhes tudo. E se me odiarem? Então que te odeiem. Mas pelo menos serás livre." Nathan entendeu. Ela tinha razão. Ele tinha fugido do julgamento a vida toda. Era a altura de o enfrentar. "Vais vir comigo?" perguntou ele. "Não. Isto é algo que precisas de fazer sozinho." "Elise, estarei aqui quando voltares." "Prometo." Ela beijou-o suavemente. "Vai ser corajoso." Nathan voltou de carro para Lisboa naquela tarde. A conferência de imprensa estava agendada para as 4 horas no edifício da Coldstone. Quando ele chegou, a sala de conferências estava lotada. Repórteres, equipas de televisão, membros do conselho de administração. Até alguns dos seus funcionários tinham vindo assistir. E lá atrás, sentada calmamente, estava a sua mãe. Nathan subiu ao púlpito. As mãos dele tremiam ligeiramente, sem notas, sem guião, apenas ele. "Obrigado a todos por terem vindo", começou ele. A voz dele ecoou pela sala. "Estou aqui para vos dizer a verdade. Sobre as fotografias, sobre a Elise, sobre tudo." A sala estava em silêncio. Há algumas semanas, disse algo terrível. Disse que esperava que o meu encontro às cegas fosse branca e elegante. Disse-o casualmente, como se não fosse nada. Mas foi tudo. Foi preconceituoso. Foi errado. E desencadeou uma série de eventos que mudaram a minha vida. Nathan respirou fundo. Quando Elise Carter entrou naquele restaurante, eu fiquei envergonhado. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque me importava mais com as aparências do que com o caráter. Um fotógrafo tirou uma fotografia e, de repente, o mundo inteiro pensou que estávamos a namorar. As câmaras dispararam. Os repórteres rabiscavam notas.
A minha equipa de relações públicas sugeriu que fingíssemos que era real, apenas por algumas semanas até a história se desvanecer. Eu concordei. Pedi a Elise para me ajudar e ela disse que sim. A voz de Nathan tornou-se mais forte. O que começou como uma mentira tornou-se a relação mais honesta que alguma vez tive. Elise mostrou-me como é a verdadeira elegância. Não é sobre dinheiro ou estatuto, é sobre graça, dignidade e coragem. Alguém na multidão gritou: "Ainda a estás a pagar?" Não, nunca a paguei. O único pagamento que ofereci foi para cobrir as contas médicas da tia dela. Isso não é um suborno. Isso é humanidade básica. Nathan olhou diretamente para a câmara. Elise deixou de trabalhar para mim. Ela saiu porque a magoei, porque hesitei quando ela precisava que eu fosse forte. Essa foi a minha falha, não a dela. Mais perguntas surgiram em rajada. A relação é real? Sim. E as acusações de Tessa Vaughn? A Tessa era suposto ser o meu encontro às cegas, mas ela nunca apareceu naquela noite por causa da confusão. Ela tem todo o direito de estar zangada, mas transformar isso num ataque público foi errado. Isto não é sobre publicidade. É sobre duas pessoas a tentar descobrir se o amor vale o risco. O que pensam os seus investidores? Nathan fez uma pausa. Alguns deles vão retirar-se, alguns já o fizeram. E tudo bem. Se eles não conseguem respeitar as minhas escolhas, então eu não preciso do dinheiro deles. Sussurros de espanto percorreram a sala. CEOs não falavam assim. Passei a vida toda a construir uma reputação, continuou Nathan, a ser perfeito, a ser intocável. E eu era infeliz. Elise fez-me feliz. Ela fez-me humano. E se amá-la me custar tudo, que assim seja. Algumas coisas valem mais do que as margens de lucro. A sala irrompeu com perguntas, mas Nathan levantou a mão. Acabei de me esconder. Acabei de fingir. Elise Carter é a mulher que eu amo. Se isso me faz um mau CEO, então acho que sou um mau CEO. Ele olhou para os membros do conselho na primeira fila. Querem a minha demissão? Tem-na, com efeito imediato. A sala explodiu. Nathan saiu do púlpito. Não olhou para trás. No corredor, Marianne esperava. Foi um belo discurso, disse ela. Eu disse cada palavra a sério. Eu sei que sim. A voz de Marianne era suave, quase triste. Podemos conversar? Foram para o escritório de Nathan. O mesmo escritório onde tudo aquilo tinha começado. Marianne sentou-se à frente dele. Devo-te um pedido de desculpas. Nathan piscou os olhos. A mãe nunca pedia desculpas. Eu estava errada, continuou Marianne. Sobre a Elise, sobre ti, sobre o que importa. Os olhos dela estavam úmidos. Tentei suborná-la porque estava com medo de te perder, com medo de perder o controlo. Mas tudo o que fiz foi afastar-te. Tu pensavas que estavas a proteger-me. Não, estava a proteger-me a mim mesma. Marianne limpou os olhos. O teu pai construiu esta empresa do nada. Quando ele morreu, eu dediquei tudo a garantir que tu fosses bem-sucedido. Eu pensava que sucesso significava dinheiro e estatuto e as ligações certas. Mas, a ver-te ali hoje, ela sorriu entre as lágrimas. Tu parecias-te mais com o teu pai do que nunca. Ele teria orgulho. A garganta de Nathan apertou-se. O pai teria gostado da Elise. Sim, teria. Marianne levantou-se. Eu gostaria de a conhecer, propriamente desta vez, se ela me deixar. Não sei se ela vai deixar. Então eu vou merecer, da mesma forma que tu estás a fazer. Marianne saiu e Nathan sentou-se sozinho no seu escritório. Ele tinha acabado de se demitir, perdido a sua empresa, destruído a sua reputação, e de alguma forma ele sentia-se mais leve do que se sentira em anos. Nathan voltou de carro para Meadowbrook naquela noite. Era tarde quando ele chegou, depois das 10. O snack bar estava fechado, mas as luzes estavam acesas no apartamento de Dona Glória. Ele subiu as escadas e bateu. Elise abriu a porta. Ela estava de pijama, cabelo solto, sem maquilhagem. Linda. Eu vi a tua conferência de imprensa, disse ela. E então, tu demitiste-te. Demiti. Nathan, tu não tinhas de... Sim, tinha. Ele entrou. Passei a vida toda a perseguir coisas que não importavam. Dinheiro, poder, respeito de pessoas de quem nem gosto. E eu estava vazio. Mas contigo, estou completo. Tu fazes-me melhor. Tu fazes-me querer ser melhor. Os olhos de Elise encheram-se de lágrimas. O que estás a dizer? Nathan tirou uma pequena caixa do bolso. Elise prendeu a respiração. Eu sei que isto é rápido, disse Nathan. Eu sei que só estamos juntos há algumas semanas.
mas aprendi mais sobre o amor contigo do que em 34 anos sem ti. Ele abriu a caixa. Lá dentro estava um anel de prata simples, com um pequeno diamante. Não te estou a pedir para casares comigo agora. Estou a pedir para construíres uma vida comigo. Uma vida real, sem fingimentos, sem jogos. Apenas nós, a descobrir as coisas juntos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elise. Sim, 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 seu idiota. Sim. Nathan deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Beijaram-se, profundo, honesto, cheio de promessa. Dona Glória apareceu do quarto. Já não era sem tempo. Todos riram. Na manhã seguinte, Nathan acordou no sofá cheio de autos de Dona Glória. Elise estava a fazer café na cozinha. Ele observou-a a mover-se. Confortável em casa, a cantarolar baixinho. Isto era real. Isto era vida. O telemóvel dele tocou. Era Adam, o seu antigo sócio de negócios. Nathan, que raio fizeste? Demiti-me. Eu sei que te demitiste. A administração está em pânico. Os investidores estão confusos. O valor das ações caiu 15%. Então recuperarão. Ou não. Já não é problema meu. Nathan, Adam, agradeço tudo. Mas desisti. Vou ficar em Meadowbrook. Vou descobrir o que realmente quero fazer com a minha vida. Houve uma longa pausa. Depois Adam riu. Estás a falar a sério. Completamente. És louco, mas... Ainda bem para ti, meu. A sério. Nathan desligou, sentindo-se livre. Nos dias seguintes, os meios de comunicação continuaram a noticiar a história. Alguns elogiaram a honestidade de Nathan. Outros chamaram-no de imprudente. Alguns acusaram-no de desperdiçar uma fortuna por publicidade. Mas em Meadowbrook, a vida seguiu em frente. Nathan trabalhava na lanchonete todas as manhãs. Melhorou. Mais rápido, mais eficiente. Realmente bom. Os clientes começaram a pedir a sua secção. À tarde, ele passeava com Elise. Falavam de tudo. Sonhos, medos, o futuro. O que queres fazer? Perguntou Elise um dia. Agora que não tens uma empresa. Nathan pensou nisso. Quero ajudar pessoas. Realmente ajudá-las. Não apenas passar cheques. Quero estar envolvido. Como o teu programa de alfabetização. Exatamente como isso. Poderia expandi-lo. Contratar professores. Construir centros comunitários. Os olhos de Nathan brilharam. Tenho dinheiro guardado. Poderia usá-lo para algo que realmente importa. Elise sorriu. Isso parece perfeito. E tu? O que queres? Quero voltar a estudar. Tirar o meu curso. Talvez tornar-me professora. Serias uma professora incrível. Achas? Tenho a certeza. Fizeram planos. Planos reais. Não para as aparências ou para a imprensa. Apenas para eles. 3 meses depois, Nathan e Elise organizaram um jantar de noivado em Atlanta. Foi num restaurante lindo, não tão luxuoso como os grandes restaurantes de renome internacional, mas elegante o suficiente. A lista de convidados era pequena. A Sra. Lang, Henry, Gloria, alguns dos verdadeiros amigos de Nathan, e Marianne. Ela chegou cedo, nervosa. Encontrou Elise no corredor. Menina Carter, disse Marianne formalmente. Senhora Cole. A voz de Elise era educada, mas cautelosa. Devo-lhe um pedido de desculpas. Um verdadeiro. Marianne respirou fundo. Julguei-a sem a conhecer. Tentei comprá-la porque estava assustada e orgulhosa. Eu estava errada. Completamente errada. Elise observou-a. Por que devo acreditar em si? Porque tenho observado o meu filho nos últimos 3 meses. Ele está mais feliz do que alguma vez o vi. Liga-me todas as semanas. Ele ri. Ele tem um propósito. A voz de Marianne quebrou. Você devolveu-lhe a vida. E eu quase destruí isso por causa do meu próprio medo. Sinto muito, Elise. Verdadeiramente. Elise viu a sinceridade nos olhos de Marianne. Obrigada por dizer isso. Podemos recomeçar? Podemos tentar. Marianne sorriu. Um sorriso verdadeiro. É tudo o que posso pedir. Durante o jantar foram feitos brindes. Henry levantou-se primeiro. A Nathan e Elise. Vocês ensinaram a este velho motorista que o amor não se importa com o estatuto, apenas com o coração. Todos levantaram os copos. Glória foi a próxima. A minha sobrinha. Tu sempre cuidaste de todos os outros. Fico feliz por finalmente teres encontrado alguém que cuida de ti. Elise enxugou os olhos. Depois, Marianne levantou-se. A sala ficou em silêncio. Não tinha a certeza se seria bem-vinda aqui esta noite.
começou ela. Mas Nathan insistiu, e Elise, gentilmente, aceitou. Ela olhou para os dois. Passei a minha vida a acreditar que o sucesso significava riqueza e reputação. Mas ver o meu filho escolher o amor acima de tudo o mais, ensinou-me o que o sucesso realmente significa. Significa ser fiel a si mesmo. Significa escolher a felicidade em detrimento das aparências. Ela levantou o copo. A Nathan e Elise. Que vocês escolham sempre um ao outro. A sala irrompeu em aplausos. Depois do jantar, Nathan e Elise saíram para apanhar ar. A noite estava fresca. As estrelas brilhavam no céu. Isso correu melhor do que o esperado, disse Elise. A minha mãe sorriu mesmo. Acho que o inferno congelou. Elise riu. Ela está a tentar. Eu sei. Agradeço. Nathan puxou-a para perto. Obrigada. Por quê? Por lhe teres dado uma oportunidade. Por me teres dado uma oportunidade. Por seres tu. Tu fazes parecer fácil. Não é? Não, o amor é aterrorizante, mas vale a pena. Nathan beijou-lhe a testa. Sim, vale. Lá dentro, a festa continuava. A música tocava suavemente. As pessoas riam e conversavam. Pela janela, um fotógrafo tirou uma fotografia. Não para a bisbilhotice ou o escândalo. Apenas para a memória. Mostrava Nathan e Elise abraçados sob as estrelas. Ambos a sorrir. Ambos livres. O mesmo fotógrafo que tirara aquela primeira foto naquele restaurante chique. A que deu início a tudo. Ele olhou para as duas imagens lado a lado, antes e agora. Na primeira, pareciam apanhados, embaraçados, errados. Na segunda, pareciam certos. Publicou a comparação online com uma legenda. De escândalo à história de amor. Às vezes a vida surpreende-nos. A publicação viralizou de novo, mas desta vez os comentários eram diferentes. Isto dá-me esperança. O amor verdadeiro existe. Eles lutaram um pelo outro. Isso é lindo. Nathan e Elise não viram a publicação até a manhã seguinte. Estavam demasiado ocupados a viver a sua vida. 6 meses após o jantar de noivado, casaram-se. O casamento foi pequeno. Apenas 50 pessoas num jardim nos arredores de Meadowbrook. Nada de extravagante. Apenas simples, honesto e cheio de amor. Elise vestia um vestido cor de creme. Nathan vestia o fato cinzento carvão que ela escolhera para ele meses antes. Glória levou Elise ao altar. Marianne sentou-se na primeira fila, chorando lágrimas de felicidade. Henry foi o padrinho de casamento. A senhora Lang apanhou o buquê. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha alguma objeção, Tessa Vaughn levantou-se. A multidão ficou boquiaberta. Tessa tinha sido convidada. Ideia de Elise para a grande surpresa de Nathan. Não tenho objeção, disse Tessa. Apenas quero pedir desculpa, publicamente. Ela olhou para Nathan e Elise. Estava zangada e magoada, e reagi de forma agressiva. Tentei destruir algo bonito porque me senti rejeitada. Isso estava errado. Peço desculpa. Elise acenou com a cabeça. Obrigada por dizer isso. Tessa sentou-se de novo. Estava a namorar com alguém novo. Um homem gentil que era dono de uma livraria. Alguém que a via por quem ela realmente era. A cerimônia continuou. Os votos foram trocados. As alianças foram colocadas. Pode beijar a noiva. Nathan e Elise beijaram-se como marido e mulher. O jardim irrompeu em aplausos. Na recepção, eles dançaram. A sua primeira dança como casal casado. O mesmo fotógrafo de meses antes estava lá. Tirou uma última fotografia. Nathan e Elise abraçados, a dançar sob a luz que esmorecia. Ambos radiantes. Ambos completos. A legenda que ele publicou mais tarde dizia: é assim que a elegância se parece. 1 ano depois, Nathan sentou-se num centro comunitário que ele construíra num bairro de rendimentos baixos. Crianças rodeavam-no. 15 crianças a aprender a ler. O seu programa de alfabetização expandira-se para 5 cidades. Ele estava feliz. Verdadeiramente feliz. Elise ensinava inglês na escola secundária local. Os seus alunos adoravam-na. Tinha um dom para tornar as coisas complicadas em simples, para fazer com que todos se sentissem vistos. Eles viviam numa casa modesta, entre Meadowbrook e Atlanta. Não muito grande, não muito pequena, perfeita. A saúde de Glória tinha melhorado. Os tratamentos estavam a resultar. Ela visitava-os muitas vezes, trazendo tartes caseiras e piadas péssimas. Marianne também os visitava. Ela e Elise tornaram-se próximas, lenta, cuidadosamente,
mas genuinamente. Marianne era voluntária no centro comunitário de Nathan 2 vezes por semana. Dizia que lhe recordava o seu marido. Uma noite, Nathan e Elise sentaram-se na varanda a ver o pôr do sol. "Sentes falta?" perguntou Elise. "Da empresa? Do dinheiro?" Nathan abanou a cabeça. "Nem um pouco. A sério. A sério. Pensei que era quem eu era, mas era apenas o que eu fazia." Ele pegou na mão dela. "Tu mostraste-me quem eu podia ser." Nós mostramo-nos um ao outro. Sentaram-se num silêncio confortável. Um cão ladrou algures. Crianças andavam de bicicleta pela rua. Vida normal. Vida bonita. "Amo-te", disse Nathan. "Eu também te amo." "Ainda com medo?" "Sempre. Mas menos do que antes." Nathan puxou-a para perto. "Bom, isso significa que estamos a crescer." A sol pôs-se pintando tudo de dourado. Dentro da sua casa, o jantar estava a ser preparado. Planos estavam a ser feitos. A vida estava a ser vivida. Não era perfeito. Ainda discutiam às vezes. Ainda se debatiam. Ainda aprendiam. Mas era real. E o real, descobriram, era muito melhor do que o perfeito. 2 anos depois daquela primeira fotografia, o mesmo repórter escreveu um último artigo. De escândalo a amor, a história de Nathan Cole. Detalhava tudo. O comentário preconceituoso. A identidade trocada, a relação falsa que se tornou real, o preço que pagaram, o amor que escolheram. O artigo terminava com uma citação de Elise. "As pessoas perguntam-me se valeu a pena. Todo o julgamento, as manchetes, a dor. E eu digo sempre que sim, porque o amor verdadeiro não é fácil. Não é limpo nem simples. É confuso e difícil, e exige que sejas mais corajoso do que pensas que pode ser. Mas quando encontras alguém que te faz querer ser corajoso, tu agarras-te, tu lutas. Tu escolhes essa pessoa todos os dias." Abaixo da citação estava aquela fotografia final. Nathan e Elise a dançar, iguais, radiantes, elegantes na sua verdade. O artigo viralizou, foi partilhado milhões de vezes. As pessoas comentavam: "É assim que o amor deveria ser." Eles conquistaram a sua felicidade. Volto a acreditar no amor. Nathan e Elise nunca leram a maioria dos comentários. Estavam demasiado ocupados a viver a vida pela qual tinham lutado, construindo o seu futuro, escolhendo um ao outro, provando que a verdadeira elegância não se trata de onde vens ou do que tens. Trata-se de graça, humildade e da coragem de amar apesar do medo. E eles tinham as 3 coisas, juntos. No seu 2º aniversário, Nathan deu a Elise uma pequena caixa de veludo. Ela abriu-a. Lá dentro estavam os botões de punho de prata daquela primeira noite. "Eu guardei-os", disse Nathan, "para me lembrar." "Para te lembrares do quê?" "Que as melhores coisas da vida começam com erros. Com humildade. Com alguém corajoso o suficiente para bater à tua porta quando perdeste algo precioso." Os olhos de Elise encheram-se de lágrimas. "Estás a ficar poético na velhice." "Aprendi com os melhores." Eles estavam na varanda, abraçados enquanto o sol se punha. Atrás deles, a casa brilhava com calor. À frente deles, o futuro estendia-se, incerto, bonito, deles. E naquele momento, rodeados pelo amor pelo qual tinham lutado e que tinham conquistado, estavam exatamente onde pertenciam. Em casa, não numa mansão ou num pequeno apartamento, mas nos corações um do outro, onde a mais verdadeira elegância sempre tinha habitado.